Oi você, antes de dizer alguma coisa com respeito à palavra de Deus, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu joinha, seu gostei, tá? Entrasse lá, compartilhasse com a gente, não assina nada, tá? Você sabe que você não assina nada, apenas você participa com a gente e fazendo assim você vai estar contribuindo para o crescimento do canal e para a divulgação da palavra de Deus, tá? Desde já eu quero agradecer os que já estão inscritos, muito obrigado por você, tá? Divulgue nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, tá? Você de qualquer cidade, de qualquer estado, aonde você está vendo, Deus abençoe você, muito obrigado pela sua força, por você estar se inscrevendo, tá? Deixa o seu comentário, é muito importante que você faça isso e você vai estar dando essa oferta de amor e contribuição pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, tá? Abra sua Bíblia, você que a tem, 2 Reis, capítulo 5, tá? 2 Reis, capítulo 5, tá? Naamã é curado da sua lepra. O título é Naamã é curado de sua lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. Saíra das tropas da Síria e da terra de Israel e levara preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele a restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou-se na mão 10 talentos de pratas, e 7.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para edificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço que vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que é profeta Israel. Amém? Preste atenção. Naamã era um homem muito importante, né? Aqui já começa a história contando da importância de Naamã, né? Em 2 Reis, né, do Reis, capítulo 5 e diante, fala que ele era um homem muito importante. Porém, ao mesmo tempo da importância dele, que ele era importante, a Bíblia fala que ele era um homem leproso. Ele era importante, porém leproso. E o seu Senhor e o próprio Deus lhe deu a ele, Naamã, que era chefe do soldado, dera a ele muitas vitórias quando ele no comando desse exército, entendeu? Mas Naamã não ficava dentro de casa por causa de sua lepra, porque ele era leproso.
Quando a Síria começa naquelas guerras, ela traz uma menina para a casa de Naamã como serva. Essa menina, estando aos cuidados de Naamã, estando na casa de Naamã, ela ouviu a situação, talvez a sua senhora falando com alguém, e ela entra no assunto, talvez, não sei como ela entra nessa história, nesse assunto, ela fala assim: se o meu senhor estivesse diante do profeta que lá em Israel está, com certeza ele o restauraria de sua lepra. E essa notícia chegou até Naamã, né? Ela falou dentro de casa e alguém chegou até Naamã. E Naamã, ele vendo a possibilidade dele ser curado, porque a sua menina falou que tinha um homem, tinha um profeta lá que poderia o restaurar de sua lepra, o rei, né? O rei de Israel, o rei da Síria, ele vai, pega uns presentes, como a gente leu ali, e dá, e agora Naamã, ele pega a cavalaria, juntamente com os seus soldados, e vai de encontro ao rei para quê? Para que Naamã fosse restaurado de sua lepra. Só que quando o rei lê aquela carta, ele fica indignado, porque ali ele estava impossibilitado, ele não podia restaurar Naamã de sua lepra. Só que aquela situação tinha um propósito, tinha um plano, Deus tinha um plano dentro daquela situação, que era restaurar Naamã, não só de sua lepra exterior, mas interior também. Naamã se vestia bem, Naamã era bem conhecido, porém ele era leproso. As roupas dele não mostravam as suas feridas da doença, da sua enfermidade, que mostrava. Aí agora, Naamã, ele sai caminhando, ele vai parar onde? Quando o rei lhe rasga suas vestes e reclama, o profeta Eliseu fala: deixa ele vir até mim, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Quando aquela cavalaria, mais os soldados, chega na porta da onde morava Eliseu, Eliseu manda teu servo só dizer assim: fala para ele para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Estou resumindo a história. Só que Naamã, quando ele ouve esse recado vindo diretamente do profeta, que mandou o seu servo falar, ele ficou indignado, porque ele era uma pessoa importante. Só que o profeta nem o atendeu, mandou o seu servo dar recado para ele para mergulhar no rio. Ele foi: poxa, não era mais fácil? Eu pensei que ele ia botar a mão na minha cabeça, ele ia orar a Deus, né? Agora eu vou mergulhar no rio Jordão. Tantos rios importantes que nós temos aqui, vou mergulhar no rio Jordão. Era considerado um rio imundo. E Naamã, ele começou: poxa, mas eu, um chefe do exército do rei, eu vou mergulhar no rio Jordão? Ele começa a questionar. E ele sai dali com as suas tropas indignado. Só que ele tinha um companheiro, que foi Naamã, se você mergulhar no rio, e você, por acaso, Deus usaria o profeta, não ia cumprir com sua palavra? Ele: é verdade. Então, se você mergulhar no rio e você não for curado, você vai ficar só molhado. Que tal você obedecer? Não custa nada, Naamã, em minhas palavras. Naamã, ele pegou, obedece a palavra de Deus através do conselho do teu servo. Mas eu quero deixar aqui uma cláusula, eu quero deixar aqui uma coisa muito importante. Ele era um chefe, ele era um homem muito importante, mas porém leproso. Quantas pessoas que você conhece que tem um conhecimento bíblico, mas porém que tem também uma eloquência, que tem também um talento extraordinário, mas porém, só que Naamã, ele tinha que obedecer. E também, essas pessoas que têm o porém,
tem que fazer o mesmo. E Naamã obedece, agora está dentro diante do impasse. Ou ele obedece à voz do profeta e mergulha no rio Jordão e fica curado, ou ele mantém o seu orgulho dentro do seu coração e continua leproso. Às vezes é necessário que a gente se submete a uma coisa que a gente não gostaria para conquistar aquilo que queria conquistar. Pense nisso. Às vezes é só descer, é só reconhecer, mas o orgulho dele estava atrapalhando ele naquele momento. E a história você sabe. E ele tinha que mergulhar 7 vezes. Quantas vezes é necessário falar com você para que você desça nas águas do rio? Tem um hino que canta assim: quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. E outra ponta, nessa mesma história, o profeta que era o servo de Eliseu, vai lá e corre atrás da oferta de Naamã, sendo que Eliseu rejeitou. O meu Senhor agora aceita. Só que o Espírito de Deus foi ao encontro daquele servo e Deus falou com ele. Aí você recebeste os presentes que eu não quis receber, porque Naamã queria, depois da cura, queria retribuir. E aqui o servo de Eliseu recebe a retribuição. Aí sabe como é que termina a história do servo de Eliseu? Dessa forma. Então que você pegou as vestes de Naamã, que também você herde a lepra de Naamã. Quer dizer, tocou naquilo que não lhe era permitido. Desça nas águas e obedeça a palavra de Deus, mas não toca naquilo que não é permitido você tocar. Fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar essa pessoa nas tuas mãos, meu Deus. Abençoa ela. Amém e graças a Deus. Guarde isso. Tenha paz e bastante paz. Porque, ter paz é bom demais. Você entendeu o que aconteceu com Naamã? Era só ele obedecer. Ele obedeceu e foi curado. Mas você viu o que aconteceu com o servo de Eliseu? Foi tomar uma oferta que não era dele e recebeu aquilo também que não era dele, que era a lepra. Então, antes de colocar a mão em algo que nasceu, pense bem. Mas se é para descer na beira do rio, obedeça. Fique com Deus até lá, se Deus assim permitir. Tchau.